Nós temos um médico muito conhecido internacionalmente. O nome dele é Alex Calel. Em 1912, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E ganhou uma verba do chamado do Instituto Rockefeller Instituto. E ele começou a fazer pesquisa médica. Ele pegou um coração de embrião de galinha e fez com que esse coração batesse durante 27 anos. Mas como? Uma galinha não vive durante 27 anos. Como é que ele fez com que esse coração batesse durante 27 anos? Simples. Todo dia a equipe dele ia lá e trocava o líquido que alimentava o coração. Fizeram esse processo diário. Então, aonde que está a resposta? É o líquido que é onde o coração está vivendo. Então, ele fazia isso, esse processo diário todos os dias. Então, durante 27 anos, ele conseguiu fazer com que esse coração batesse. Então, por quê? Ele provou para a medicina que o que vai determinar a vida celular é o ambiente onde que ela se encontra. Não adianta a gente ficar dando remédio para a célula se ela está no sangue sujo. E o que você tem que fazer? Limpar. Tirar o excesso de toxina. Quando o senhor limpa, quando o senhor desintoxica, o senhor entra com remédio que é muito mais eficaz. Funciona dessa forma. O que acontece? Como é que a gente vai lembrar aqui? Criança, alcalina. Idoso, ácido. Na medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos se acidificando. Certo? Quanto mais ácido o senhor é, mais doença o senhor tem. Olha só, quer ver uma coisa? Como é que a gente vai saber que esse líquido é bom e se ele é ruim? Se ele é ácido ou se ele não é ácido? Através do pH. Se você pegar uma garrafa mineral, uma garrafinha de água, você vai ver que o pH, o rótulo dele, o pH dele é de no máximo 6. O pH sanguíneo é de 7,35 a 7,45. A gente tem que tomar água, fazer atividade física para pelo menos estabilizar o pH. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pior alimentação que nós temos hoje é o refrigerante. O pH dele é de 2,5. Então o que acontece? Uma pessoa que toma um copo de refrigerante tem que tomar 32 de água da boa, pelo menos para poder amenizar o prejuízo. O senhor quer ficar mais novo? Quer ficar com menos problemas de saúde? O que o senhor tem que fazer? Se alcalinizar. Sabe como é que o senhor vai se alcalinizar? Sabe? Dormindo em cima do sonoparte. 200 pastilhas como essa que vai em cima do colchão, ela vai tratar fazendo a alcalinização do seu organismo, limpando o seu organismo por completo. Esse é o tratamento mais procurado do sonoparte hoje, que é o nosso infravermelho potencializado. Certo? Na verdade, eu vou entrar num termo prático na questão da coluna. Vou mostrar para o senhor como é que o infravermelho vai melhorar a coluna do senhor. A nossa coluna, Sr. Francisco, ela é dividida em várias partes. Nós temos a região cervical, a torácica, a lombar, a sacral e o cóccix. Entre um osso e outro, nós temos um disco, certo? Aqui nós temos um osteafita, aqui outro, e aqui nós temos um disco. É esse disco que diminuiu o impacto. É ele que é responsável para poder segurar um osso e outro, para poder não dar inflamação. O que acontece? Se o senhor de manhã cedo, o senhor fizer a medição da sua altura, o senhor vai ver que a altura do senhor está de um jeito. Se o senhor fizer novamente à tarde, à noite, o senhor vai ver que o senhor reduziu de tamanho. Por que acontece isso? Há uma desidratação do seu disco vertebral. Dentro do seu disco, ele é composto pelos anídeos fibrosos e mais dentro ainda é composto pelo núcleo pulposo. O que acontece? Quando o senhor há uma desidratação do seu disco, aquele anilho que está ali, ele pode se romper. O que acontece? A nossa coluna ela foi projetada para poder fazer movimento para frente e para trás, para um lado e para o outro. Foi assim que ela foi projetada. Quando o seu disco está desidratado, você faz um movimento rotativo na coluna, o anilho se rompe e o núcleo sai. Já ouviu falar de uma doença chamada hérnia de disco? É uma doença que hoje está presente na vida dos brasileiros, vou colocar mais de 60%. Se o senhor hoje sente um desconforto na coluna, pode ser uma questão de uma sobrecarga ou uma má postura. Tem um tratamento que é chamado RPG, que vai ajudar a reestruturar. Na verdade, foi muito peso que eu peguei, né? Acima da minha... Exatamente. Então, isso do que é uma desestruturação na coluna. Você vai ter uma sobrecarga na coluna e o que acontece? A coluna vai entortar. Cervicalgia, lombalgia, quando ela entorta. O que acontece? Se não cuida, aí, se o seu disco ele desidrata, sofre uma lesão. Onde que entra nesse problema? Pode ser uma osteofitose, conhecido por bicho de papagaio, pode ser uma hérnia de disco, certo?
é uma dor tremenda. Geralmente a hernia de disco ela atinge essa parte lombar e ela pega as pernas, porque pinça o nervo. Você sente dor na coluna e essa dor ela desce para as pernas. Isso aqui mesmo fica, eu não posso nem mexer assim. O senhor tem que fazer uma ressonância magnética o mais cedo possível, para o senhor poder saber direitinho qual que é o problema para poder tratar. Porque o senhor tem que tratar enquanto pode. Eu vou falar uma coisa para o senhor, eu tive uma oportunidade de sair da casa de um cliente aqui mesmo, lá na Pomba. Tem uns 4, 5 meses que eu fui lá na casa dele, mais ou menos. Ele é aposentado do bombeiro. Ele me mostrou lá. Tem um processo novo agora, de 7 anos para cá, que eles estão fazendo, certo? Que eles colocam uma prótese, certo? A prótese, ela é de titânio. Só um gancho dela é do tamanho desse dedo aqui, quase dessa grossura, certo? São 4. É assim, ó, mais ou menos assim. Ela entra dentro da coluna do senhor, assim, ó, nos dois ossos, no osso de cima e no osso de baixo, assim, ó, fazendo esse processo aqui, tá vendo? Ó? Ela entra, assim, ela entra, certo? E aqui ele coloca uma espécie de uma esponjazinha que vai simular aquela cartilagem que tem ali, certo? Sabe quanto que é só essa prótese? 42 mil reais. Sabe quanto que é o processo cirúrgico? É mais 25 mil. Imagina, e assim, e vou te falar aqui uma coisa. Ele não ficou um ano com essa prótese, porque ele não aguentou. Ele teve que fazer um processo cirúrgico para colocar, e depois de um ano ele fez novamente para poder retirar. Hoje ele tem ela guardado em cima da estante para poder mostrar para as pessoas o que tinha na coluna dele. Olha, São Francisco, o importante é que o senhor cuide de agora. Todos os problemas que o senhor tem, é bom o senhor começar. O meu pai, por exemplo, ele passou por um processo muito sério de saúde agora há pouco tempo atrás. Certo? A nossa sorte é que descobriu no começo. E agora tem como cuidar. Então, quanto mais cedo o senhor faz algum processo para poder fazer para ter um cuidado, posteriormente o senhor não sofre as consequências. Certo? Eu estou falando só do colchão, não. Certo? O colchão é um método alternativo que vai ajudar o senhor. Com certeza ele vai ajudar o senhor. Mas os outros processos também, como uma atividade, um pilates, uma fisioterapia, procurar fazer os exames, certo? Para poder cuidar diretamente em cima do problema, certo? Então, como eu falei para o senhor, esse daqui é o nosso quarto tratamento. É um tratamento mais importante, mais procurado do sonoparte, certo? O quinto tratamento que eu tenho aqui é a densidade progressiva. O nosso colchão é formado de camadas, certo? Quando você está em pé, o seu peso fica concentrado nos pés. Quando você está deitado, o seu peso maior fica concentrado no quadril. É 18% nas pernas, 44% no quadril, 33% no tórax e 9% na região da nuca. A parte mais pesada do seu corpo é o quadril. Então, quando o senhor deita num colchão convencional, o que acontece? O seu quadril abaixa, o seu tórax vai para cima e sua coluna faz um S. Se você já tem um desgaste na coluna e dorme num colchão como esse, em média de 1 ano, o seu problema tende a agravar em média de 15% a 20%. O que acontece? A densidade do nosso colchão foi desenvolvida por ortopedistas. Certo? Ele fez entre camadas. São 4 densidades de camada diferenciadas. Ele é um colchão inteligente. A primeira camada nossa, que é a manta de acomodação, ele sabe a posição exata aonde o seu quadril tem que ir para poder ficar alinhado com o tórax, levando a correção osteomuscular perfeita. Vai deixar a sua coluna alinhadinha. Com isso, vai diminuir o impacto na cartilagem, melhorando, consequentemente, a inflamação e a dor que você tem. Certo? Essa é uma das grandes vantagens que nós temos, além de ser durável. Como eu falei para o senhor, é mais de 15 anos que o nosso colchão dura, certo? Esse é o quinto tratamento chamado densidade progressiva, que vai fazer o alinhamento da coluna do senhor. Certo? Aí agora nós temos o sexto, o sétimo e o oitavo tratamento. Esses 3 últimos tratamentos, eles são ligados na tomada. Certo? Eu não sei se você ouviu lá ele colocando aquelas pedrinhas em cima na hora do comercial, umas pedrinhas azuis. Então, essas pedrinhas elas são dadas para só ver, né, lá. Aqui o senhor vai sentir. Onde é que temos uma tomada mais próxima? Tem uma aí do lado. Tem uma ali, se tiver, eu tenho uma extensãozinha aqui, a gente liga ela lá. Tem aqui também. Tem aí? Tem. Fica longe? Não, aqui ó, pode. Vamos colocar. Ah, bota aqui. Aí ó, pronto. Perfeito.
sentado tem que ficar aqui, né? Hã? A que estava sentado aqui tem que ficar aqui, né? Senhor Francisco, o senhor lembra que eu falei para o senhor que aqui é um colchão com tecnologia? Você lembra? Então o que acontece? O nosso colchão ele tem a tecnologia que o senhor pode usar o controle ou o senhor pode usar o celular. Hoje a gente usa o celular para tudo, né? Até para ligar, né? É. Usa para tudo e até para ligar, né? Tá perdendo a função de ligar daqui a pouco. O restante vai ser para tudo, né? Olha só, nós temos um aplicativo que a gente baixa do Suno Quality, certo? Que o aplicativo, o nome dele mesmo é Suno Quality. Esse aplicativo aqui, tá vendo? Ó. Aí eu venho aqui e ativo, ó. Ele ativa aqui, ó. Certo? Ativou. Prontinho. Você está com as funções do colchão no seu celular. Coloca a mão em cima, se você sentir. Do colchão. Aí, ó, eu vou fazer aqui, eu vou ligar, ó. Tá vendo? Já começa a fazer a fisioterapia. Essa é uma fisioterapia elétrica. É a mesma coisa se eu sair da casa do senhor para ir em uma clínica fazer a fisioterapia, certo? No dia que você estiver sentindo muito desconforto, o colchão tá com aquele corpo cansado, trabalhou a noite toda, chegou em casa, ele dá aquela descansada boa, aí o senhor vai programar aí 40 minutos. Certo? Aí o senhor vai vir aqui, ó. Tá vendo potência? Aqui, ó. Aí você vai aumentar a potência dele, vai deixar ele lá forte, ó. Nossa. Olha aí. Imagina se eu fazendo um processo de fisioterapia como esse todos os dias. Tem convicção que vai ajudar? Que vai melhorar o problema que você sente? Olha aqui. Aí aqui o senhor tem a opção de o senhor colocar o modelo que o senhor quer. São mais de 20 tipos de fisioterapia que o senhor pode escolher. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar na 10ª, para você sentir, ó. Olha aqui para você ver. Tá vendo como é que já mudou? A 18ª, ó, ela é mais intensa, ó. Tá vendo? E você pode deixar ele no automático, ele muda sozinho, ou você pode fazer manual, que é agradar o senhor, certo? Aí aqui você tem a opção de você escolher ela localizada, ó. Quer só nas pernas, quer só na coluna, ó. Você vem aqui, ó, desliga aqui, ó, ele desliga os motores, tá vendo? Só fica só o motor, aqui, tá vendo? Você pode escolher. Aí aqui nós temos a função de você colocar no horário. Ó, o colchão com uma tecnologia dessa, as pessoas investem, e é que nem academia. Primeiro mês, o senhor está fazendo lá a academia, tá? Segundo mês eu estou fazendo, né? Terceiro mês já começa, não, deu uma chuvinha, hoje eu não vou, não. Não, amanhã quem sabe já vou ficar em casa. Eles já criaram esse benefício aqui justamente para o senhor não esquecer de fazer o tratamento, a função do despertador. O seu programa aqui, ó, por exemplo, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ó, deixa ligado aqui e coloca o horário, ó. Vamos colocar aqui, só que hora mais ou menos, geralmente agora? 6h30. 6h30. Aí o senhor vem aqui, ó, o senhor coloca, ó, 5 horas da manhã, mas ó, o senhor não esquece de deixar o celular para 6h30, para 6 horas, 6h30. O seu programa o colchão meia hora antes e programa o celular meia hora depois. Porque o que acontece? Você vai fazer a fisioterapia, você acaba dormindo aí e esquece de levantar. Então você programa os dois. Então você deixa o colchão programado todo dia 5h30 da manhã, ele vai fazer essa atividade para você não esquecer de fazer. Tá vendo? Nós temos esse tratamento aqui, ó, que é o tratamento da energia quântica. Esse tratamento aqui, seu Francisco, ele é muito importante para todos nós. Ele é usado no Sara Kubitschek e no Hospital Albert Einstein, certo? É um tratamento muito específico, principalmente para doenças crônicas. Uma disfunção no órgão interno, uma dor na articulação, uma artrite, uma artrose, que são problemas que não tem cura, você fica tomando remédio a vida toda. Então ele tem um efeito sedante maravilhoso. Ele vai ajudar a amenizar o quadro, vai sedar a dor que você sente. É como ele estivesse dando choquinhos nas células para poder ativar ela. A célula nossa, quando ela começa a ficar doente, ela tem uma frequência diferente de trabalhar da célula saudável. Então, quando ela começa a ficar doente, essa energia vai lá e fala assim, opa, para cá, ó. Você tem que ficar para cá para poder ficar boa. Certo? Funciona dessa forma. O câncer, por exemplo, ele é uma doença muito comum hoje. Só que o câncer, você sabia que antes dele chegar dentro do organismo do senhor, ele passa por estágio? Nós temos o primeiro estágio, que é a molécula... Primeiro estágio, desculpa, que é o átomo, a molécula, o tecido, a célula, o órgão e o sistema. Funciona dessa forma.
Então o que acontece? Quando ele está lá no começo no átomo, é impossível identificar o câncer. Quando ele está na molécula, é impossível identificar o câncer. Ele só identifica o câncer quando ele está no tecido. Aí ele arranca um pedacinho aqui do senhor, leva para o laboratório e faz a biópsia. Aí constata o problema. Certo? Só constata no tecido. Então o que acontece? A energia que sai do colchão aqui, a energia quântica, ela vai atuar no começo. Lá onde é que você não consegue identificar, e vai prevenir o seu contra um câncer também. Certo? E por último, eu tenho aqui o tratamento da cromoterapia. É tratamento de luzes. Se eu apertar aqui, ó, ele liga aqui, tá vendo? Ele emite luz. Para cada luz hoje, do que sai daqui, ele trabalha uma parte emocional, certo? Você pode ver, ó, aqui está muito claro, mas num quarto escuro o foco é muito maior. Então, na medida que o colchão ele vai vibrando, ó, ele vai alterando. Para cada luz há um trabalho na parte emocional do senhor. Por exemplo, a roxa reduz a ansiedade. A amarela estimula o sistema nervoso central. A vermelha aumenta a disposição física. A verde induz ao sono profundo, certo? Então, para cada cor hoje, ele estimula uma parte. Está muito na moda. É usado muito em clínica de acupuntura, em clínica de spa, piscinas, hotéis. Eles usam muito a parte da cromoterapia. Certo? Seu Francisco, nós temos 8 laudos. Desculpa, nós temos 8 tratamentos com 8 laudos de 8 laboratórios. O senhor tem alguma dúvida sobre o colchão? Tem certeza que vai fazer bem para o senhor? Se souber usar, né? O importante é usar. O senhor tem que tirar isso para a vida pessoal do senhor. A gente, às vezes, quando está com problema de saúde, a gente não pega, vai lá e paga para poder fazer uma fisioterapia. E a gente, por ter pagado para poder fazer a fisioterapia, a gente não sai todos os dias para a gente poder fazer, não tira uma hora para poder fazer isso. O senhor tem que fazer isso daqui para frente. O senhor tem que tirar uma hora do seu tempo para poder deitar e fazer a fisioterapia para o recurso funcionar. Certo? Se o senhor quer um retorno, quer que realmente o produto funcione, o senhor tem que fazer a fisioterapia. Tem que tirar uns 40 minutos para poder fazer. Não importa a hora do dia, mas que o senhor faça pelo menos 2 vezes por dia de 40 minutos para poder ter um resultado bacana. Certo? Então não tem nenhuma dúvida. Deixando tudo bem explicado, bem sanado na questão dos benefícios do colchão. Explicou até demais. Gostou? Gostou do colchão? Ótimo. Certo. Só está faltando agora a gente enviar para o senhor. Ah, é? É. Eu vou pegar o meu pedido e já vou colocar aqui assim, são 30 dias úteis, é o prazo máximo para a gente poder fazer a entrega do colchão, tá bom? Tá certo? Então tá bom, pega a identidade lá do senhor que eu vou fazer o preenchimento do pedido. Deixa eu mostrar para o senhor aqui como é que funciona aqui o procedimento da venda, tá? Deixa eu vou desligar aqui agora.